Bom dia, gente. Ainda bom dia, né? Ainda. Não, boa tarde já. Mas bom dia, boa tarde ou boa noite. Desculpa, para quem tá me ouvindo agora no canal do YouTube, tá? Mas uma das coisas que eu queria trazer para vocês agora é uma coisa muito interessante. Eu acabei de sair de uma audiência e decidi fazer esse vídeo para vocês e vou postar sem edição, sem cortes, a realidade, tá bom? Eu tenho um processo trabalhista, tá? Aqui em Palmares, Pernambuco. Não vou falar o número nem o nome dos clientes pela ética que a gente tem que atuar na advocacia. Mas uma das coisas que aconteceram hoje na audiência me trouxeram a este vídeo. E uma das coisas é falar sobre a contradita, tá? A gente tem um vídeo pronto até para soltar esse vídeo. Desculpa, gente. Virar assim para não fazer propaganda de marca alheia, né? Mas bem, vamos lá. E uma das coisas que eu percebi é que a contradita da testemunha é a sua importância, principalmente no processo do trabalho. Isso é um processo que eu estou em defesa da reclamada. E a reclamada é uma pessoa física, tá? Não é uma empresa de milhões de reais, como muitos pensam. E ela está sendo julgada por uma coisa que ela não cometeu. Mas ele cometeu o erro. Tá? Ele cometeu o erro, mas ele não cometeu a falta que gerasse essa ação trabalhista. E eu vou fazer um resuminho rápido, só para vocês entenderem um contexto. Ele emprestou a casa, quem trabalhava para ele era um funcionário dele que tem carteira registrada, trabalha com ele há mais de 10 anos. Acreditam? Há mais de 10 anos. Sempre teve carteira fechada, né, a sua CTPS anotada. E o pai, veja bem, o pai desse funcionário, após ele voltar, porque ele tem uma empresa, e aí ele trabalhava nessa casa do campo, e no sítio, né, como algumas pessoas chamam. E ele retornou para trabalhar nesse estabelecimento no centro da cidade, na zona urbana. E a casa precisava de alguns cuidados, né? E ele ia lá às vezes fazer esse procedimento. E aí o pai desse funcionário pediu para morar lá. E essa morada, né, que ele atuou, ele morava lá com a esposa dele sem pagar aluguel, não pagava energia, tudo era por conta do proprietário da casa, né? E ele pediu para morar lá porque ele emprestou a sua casa para sua filha morar com seu genro, tá? Inclusive a gente tem vídeos no processo falando sobre isso. O vídeo está bem probante, vamos dizer assim, né? E os autos são bem favoráveis à reclamada, né? Mas eles insistem em tentar ganhar dinheiro fácil, vamos dizer essa palavra. O processo versa de R$ 130 mil. Você analisar às vezes como a justiça trabalhista falha nessas coisas, né? Mas bem, o que se pede, o que se realmente tem direito é outra coisa, e a gente vai provar no processo que ele não tem direito a nada. Mas esse vídeo, a ideia da contradita, foi o seguinte: esse pai, né? Esse do funcionário da empresa, né, do nosso cliente, levou um amigo próximo, inclusive um amigo de cachaça, né, tomava todas as biritas possíveis com com esse reclamante na casa do meu cliente, da reclamada. E levou para lá, era amigo de bico mesmo. E a gente pediu a contradita da testemunha, né? Esqueci o artigozinho do CPC, rapaz, agora, que nos infere, né? Sobre a contradita. E o que aconteceu? Na contradita, eu fiz algumas perguntas, a juíza fez algumas perguntas, e no final ficou comprovado que essa pessoa era amigo íntimo dele, porque ele começou dizendo que não ia na casa dele, depois ele falou que ia só às vezes, depois disse que só ia aos finais de semana, depois disse que não bebia, depois disse que bebia um pouco e que bebia com ele na casa da reclamar. Então, tipo, a gente fazendo as perguntas e ele se enrolando porque era mentira, né? O que eu quero falar sobre a questão da contradita da testemunha é a importância disso para o processo. Veja, essa pessoa já estava disposta a mentir. Só que a gente mostrou ao juiz, né, mostrou à autoridade judiciária que ela iria mentir no processo e que ela ia envenenar o processo. E ao final, né, como obrigação da,
da juíza, né? Ela fez solicitou, né, que a gente fizesse outra prova, né, colocasse outra prova no processo e desculpa, que a gente perguntou se a gente tem alguma prova para comprovar isso. E eu disse, excelência, nós temos sim, é uma testemunha que inclusive vai testemunhar no processo, que já viu várias vezes essa pessoa bebendo com ele na casa. E quando eu vi, essa pessoa trabalha fazendo transporte alternativo e ele tinha saído para levar um passageiro porque estava demorando muito a audiência. Naquela hora a gente dá uma surtada. Mas ao falar isso, a juíza deu um apertinho nele e ele conseguiu se entregar, sem precisar da testemunha. Isso também é a importância da gente convidar a testemunha para a audiência. Isso foi feito. Né? Provavelmente eu ia pedir o prazo para fazer a comprovação da contradita da testemunha, mas não precisou porque a juíza já finalizou. E aí a juíza fez uma coisa que é errado, segundo o CPC. Né? Ela perguntou à reclamada se a reclamada queria substituir a testemunha. A gente sabe, no processo trabalhista, na audiência de instrução, a gente tem que fazer toda a prova lá. Então fiquei totalmente indignado, né? Analisei isso no processo, foi comprovado em ata. No entanto, o que ficou de mais experiência, tanto para mim como jovem advogado, tanto para você que vai entrar na advocacia, que já está na advocacia e muitas vezes está um pouco perdido da advocacia. Não tenha medo, tá? Usem estratégias. E digo mais, ontem eu dormi, né, no dia de ontem, para ser mais exato, esse dia que eu estou gravando, no dia 4, no dia 3 para o dia 4 de agosto de 2023, eu dormi meia-noite e 20. Na verdade, eu desliguei o computador meia-noite e 20. E por que eu estava fazendo isso? Para me preparar o máximo possível para a audiência. Acordei às 6 da manhã e às 8 horas já estava aqui no escritório analisando o processo mais uma vez. A audiência estava marcada para 9h20, cheguei às 9, dei a última passada com as testemunhas e a audiência veio acontecer 11 horas da manhã, né, pelos atrasos. Então, assim, o que é que eu quero trazer de experiência para vocês? Analisem as possibilidades que possam ocorrer. E eu já esperava uma testemunha como essa, tá, no processo. Então eu já estava preparado para a contradita. Eu só estou chateado porque eu não estou lembrando o artigo do CPC, mas eu acho que eu anotei aqui, tá? Artigo 477, não, 447, parágrafo 3º do CPC, tá aqui anotado na minha colinha, tá? E esse artigo é muito importante porque a gente comprovou que essa pessoa era amigo íntima, tá? Inclusive, na próxima audiência, né, que a gente infelizmente vai ter, porque a juíza decidiu ajudar o reclamante, mesmo contra o CPC, isso é caso de recurso, caso a gente venha a perder o processo, né? Porque atrapalhou completamente a ampla defesa do meu cliente. No entanto, a gente sabe que no processo do trabalho a gente não pode recorrer dessas decisões interlocutórias, né? Mas assim, eu quero trazer a experiência para vocês do seguinte: você que está entrando na advocacia agora, principalmente na trabalhista, que é uma das mais divulgadas no país, estude a contradita de testemunha. É extremamente importante para o processo, extremamente importante para a defesa do seu cliente. E se prepare para ela. E se prepare para as outras coisas que podem acontecer também. Né? Eu fiz 2 folhas de perguntas para todas as testemunhas, para o reclamante. E por quê? Isso se chama preparação. E quando você se prepara bem, não importa se você é jovem, se você tem 30 anos de carreira, você vai sair bem na sua audiência. Independentemente de ganho ou de perca de ações, né, que a gente tem os recursos para isso, mas é uma coisa muito importante a contradita de testemunha para a audiência trabalhista. Não só na audiência trabalhista, né? Mas eu estou especificando na audiência trabalhista, que é um dos direitos mais atuais no Brasil, principalmente pela jovem advocacia. Então você que gosta desse conteúdo, você até que é um advogado mais experiente, né, que é um jovem advogado também, que é um estudante de direito, tá? Comenta aqui as tuas experiências com a contradita de testemunha, casos engraçados, estratégias que a gente pode compartilhar aqui, outras pessoas absorverem
esse conteúdo, tá? Mas como eu disse, estudem a contradita de testemunha, tá? Nossos dados vai estar aqui, Instagram, Facebook, o nosso site, né? Vai estar tudo aqui, nosso canal, para a gente se ajudar, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também no WhatsApp. Você também pode comentar aqui abaixo, mas não se esqueça. Se inscreve no canal, tá? Dá aquele joinha, porque assim, isso ajuda muito o canal a crescer. E isso é um dos objetivos, a gente quer crescer para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, se inscreve no canal, comenta aqui o que achou, comenta sobre a contradita, tá? Advogados mais experientes, compartilham aqui, tá? Até para eu aprender com vocês também. Então será uma honra ter vocês aqui comigo. Abraço, tchau, tchau.